Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos, irmãs, paz e bênção, que o Cristo ressuscitado nos transfigure e transforme os nossos corações. Deus os abençoe. Abramos a palavra de Deus ou abramos o coração para escutá-la e para entendê-la e depois vivê-la. E o Evangelho está em João 10, de 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vou-lo disse, mas vós não acreditais? As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim? Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nesses dias nós celebramos o quarto domingo da Páscoa, e esse quarto domingo é dedicado ao domingo do Bom Pastor. E nós estamos pedindo a Deus que nesse ano vocacional, nós estamos no 3º ano vocacional, que a Igreja nos introduziu nesse caminho para que nós caminhemos na estrada com Jesus com coração ardente, pés a caminho e corações ardentes. Então pedimos a Deus que nos dê pastores segundo o seu coração, para conduzir nossas comunidades cristãs, para que Deus nos desperte vocação à vida matrimonial e a maior vocação a ser cristão, a ser seguidor e seguidora de Jesus. E é no seguimento de Jesus que Ele vai nos chamando para servi-lo em algum estado de vida, seja na vida consagrada, seja viver como solteiro, como leigo consagrado, e viver a sua maior consagração, que é o seu batismo. Então, que Deus nos dê legítimos pastores, pastores que estejam realmente dispostos a dar a vida pelo rebanho, não simplesmente explorar suas ovelhas, não as enganar com discursos envolventes para arrancar-lhes a sua lã, ou seja, o seu dinheiro, porque o bom pastor não tira, ele acrescenta, ele dá a vida. E hoje Jesus está no templo, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo, e João coloca para nós sempre como que o estado às vezes se era noite, às vezes era dia, e hoje ele diz que era inverno. João coloca a hora que ele encontra com Jesus, ou com alguns encontraram, era tarde, era noite, era inverno. Hoje ele diz que era inverno. E Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Por que João coloca que era inverno? Para justamente quer mostrar para nós e indicar para a comunidade, talvez não é simplesmente uma mudança no tempo, ou as estações da natureza, mas junto com essas estações mostrar o estado de alma que cada um se encontrava. Era noite para os discípulos, talvez porque João quer mostrar para nós que ainda não tinha clareza, não tinha conhecimento, porque quando é noite a gente não sabe discernir bem as coisas,
E quando é inverno, o coração está frio. No inverno, a gente fica retraído, os músculos se contraem. Talvez espiritualmente também, é a nossa sensação espiritual às vezes, de frieza diante de Deus. Pode ser que o nosso coração ainda não se aqueceu no fogo, corações ardentes, pés a caminho. Aqueles discípulos de Emaús estavam se sentindo assim, corações machucados, corações que haviam esfriados na fé. E lá no livro do Apocalipse, numa das igrejas, quando João escreve, ou o autor do livro do Apocalipse, que diz que não és quente e nem frio, porque às vezes o coração esfriou. Nosso coração pode se esfriar também. E como fazer para aquecer esse coração? É escutar a palavra de Jesus. Não é que quando pelo caminho ele falava e o nosso coração ardia? Ou seja, a palavra de Deus é um fogo que vai derretendo o gelo como o sol. Quando amanhece todo com geada e o sol aparece, o sol vai derretendo o gelo. E o gelo da indiferença, que o coração pode ficar gélido ou gelado quando ele cai na indiferença em relação a Deus, a indiferença em relação ao sofrimento alheio, a indiferença diante da vida, e só escutar a voz do pastor. Por isso, quem é minha ovelha, escuta a minha voz, vai dizer hoje Jesus para nós. Eu estou dizendo, mas vocês não acreditam. O coração, quando se torna gelado, não acredita mais. As coisas estão diante dos olhos, mas a pessoa não quer enxergar, ela não quer ver. O coração gelado, Deus fala, mas ele não dá crédito na palavra. E aquela palavra não pode produzir o efeito no coração. Não porque ela perdeu a força, não é, mas porque o coração está gelado. Aliás, as portas do coração estão fechadas. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. Você é a ovelha do Senhor? Eu sou a ovelha do Senhor? Mas como que eu vou saber se eu sou ou não ovelha do bom pastor Jesus? Ele diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Você tem ouvido a palavra? Você tem tido tempo para escutar? Teu coração está ardendo? Ou você caiu na indiferença, na fé? Já não participa da comunidade, já não tem mais gosto para comungar? O teu maior desejo é, às vezes, permanecer no teu individualismo, no egoísmo, permanecendo em meio às tuas dúvidas, com o coração machucado, ferido, decepcionado, vivendo, se consumindo na sua dor, do que acreditar na força do amor, na força do bem, na força da palavra, aquela palavra que tem poder. Como Jesus dizia ao centurião, basta uma palavra para que ele acalme a tempestade e o mar e o vento obedecem. É uma palavra. E às vezes nós estamos longe da palavra, não escutamos mais a palavra, o coração se fechou, nos fechamos nas nossas frustrações, nos nossos medos e não abrimos para a graça, para a vida, para a força do ressuscitado. Eu dou a vida eterna para as minhas ovelhas e elas jamais se perderão e ninguém pode arrancá-las da minha mão. E o Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Entremos na intimidade com Jesus.
entremos como Ele está no Pai, nós estejamos também no Filho, por força do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.